Olha, a gente tem que separar duas coisas e cada vez isso está mais claro na minha cabeça. Separar o que é o temário de costumes daquele temário que é o temário da economia, não é, da economia política. Em matéria de costumes, me parece absolutamente inequívoco que o mundo conservador teve uma extraordinária vitória e tem acumulado vitórias importantes no Brasil. O que nos deveria fazer pensar na tática que nós, do campo mais progressista, do campo mais à esquerda, que temos sensibilidade para as diversas desigualdades com que se reparte a brutal desigualdade brasileira, como é que nós tocamos essa luta? Porque você veja, temas morais e que colidem com as convicções religiosas, seja do mundo evangélico, que já são próximos aí de um terço do povo brasileiro, seja do mundo católico, cristão católico também mais conservador, que significa outro terço, nós estamos falando que esse temário é muito sensível para 2/3 da população brasileira. E nós precisamos respeitar isso. Não quer dizer concordar com o obscurantismo, não quer dizer concordar com mentiras, com manipulações, né, da boa-fé com que o nosso povo exercita a sua fé, a adoração em Deus, a adoração a Deus. Não quer dizer concordar com essa fórmula, mas quer dizer respeitar as pessoas e conversar com elas respeitando as suas convicções, a sua moralidade, a sua decência. Portanto, esse voto conservador em matéria de costumes é inequívoco pelo Brasil inteiro. Porém, eu quero crer que em matéria da ortodoxia econômica já não é mais assim. Nós, por exemplo, do PDT, que conseguimos 6 capitais, isso não é brincadeira, 6 capitais nas alianças que nós fizemos, ou titular em 2, Aracaju e Fortaleza, e mais 2 com o PSB titular, Recife e Maceió, e mais 2 com o vice, a vice do DEM em Salvador e a vice do PSDB em Natal. Não é pouca coisa, nós ganhamos no primeiro turno em Niterói, nós ganhamos na Serra, no município de Serra, no Espírito Santo, e tivemos 67 municípios vitoriosos no Ceará, tivemos 60 municípios em números redondos, não estou aqui com o número certo, mas é de ordem de 60 municípios no Rio Grande do Sul, berço do trabalhismo. Tivemos mais de 40 municípios no Maranhão, só para ter clareza de que nós estamos... E hoje, nós, o PSB, a Rede e o PV, que é a aliança que nós costuramos, como base de um projeto nacional de desenvolvimento, como ponto de partida de um grande diálogo para construir uma base social e política, para tirar do papel as ideias de um projeto nacional de desenvolvimento que responda concretamente ao drama do nosso povo, nós estamos administrando mais de 20 milhões de brasileiros. Ou seja, uma vitória absolutamente generosa, aquela que nos foi dada pelo povo brasileiro. É evidente que em São Paulo nós tiramos o 3º lugar, o que é um lugar extremamente honroso, não é, com Márcio França do PSB. No Rio de Janeiro nós tiramos o 3º lugar, o que é um lugar também extremamente honroso, numa cidade difícil como o Rio de Janeiro, não é, com a Marta Rocha. Em Belo Horizonte, já apoiamos desde o primeiro turno o extraordinário prefeito, meu amigo Calil, do PSD, estabelecendo também mais relações orgânicas, não é, com esses partidos mais ao centro do processo político partidário brasileiro, em direção a construir essa aliança que dê base para que nós possamos levar adiante o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ganhamos as eleições em Belém, com Edmilson do PSOL. Apoiamos o companheiro Edmilson, que é um belo de um quadro e que se elegeu muito bem em Belém. Portanto, as bases, não é, para um diálogo de centro-esquerda no Brasil foram dadas nessas eleições, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, em que fica flagrante que nas grandes cidades a população votou rejeitando os extremos, assim como ela os vê. Não é? Embora seja a mesma economia política, é inacreditável a gente repetir isso, mas a mesma economia política, a mesma institucionalidade, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, é a mesma trempa econômica do Fernando Henrique, do lulopetismo e do Michel Temer e agora do Bolsonaro. Não é? Mas isso foi derrotado nas eleições. Se você disser claramente a lição que as urnas nos deram, foi uma lição alvissareira e esperançosa. Mandaram aí o bolsonarismo boçal e o lulopetismo corrompido brigar lá fora para ver se a gente pode construir uma alternativa nova para o nosso país.